Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta lição do momento, sendo a número 7, tem o título Os Sinais da Verdadeira Sabedoria. Sabendo nós que este estudo é destinado às classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Leitura bíblica e o texto de estudo, Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. O nosso textual está baseado no verso 17, texto que diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, verso 17. Na sequência, apresentamos o nosso esboço dentro do padrão comum, em que temos na lição número 7, os sinais da verdadeira sabedoria, os subtítulos: primeiro, a sabedoria é manifesta; segundo, a falsa sabedoria desmascarada; e o terceiro subtítulo, o caráter da sabedoria de Deus. Na sequência, vamos estar nos ligando, para fins de estudo neste trimestre, as lições anteriores em que Tiago vem fazendo muitas colocações, exortações, de uma forma assim incisiva, direta, e repreendendo, exortando, conforme o caso, e trazendo, vamos dizer assim, afirmações para entendermos de forma resumida, direta, aquilo que ele quer falar. Assim, nessa introdução e no texto que está em tela, lembremos, uma vez que os pecados repreendidos e expostos anteriormente são em grande parte fruto de um coração presunçoso, de uma alegada sabedoria ou conhecimento que estranhamente se evidencia em hipocrisia, acepção de pessoas, fé dissociada de obras e julgamento temerário do próximo, o apóstolo passa a demonstrar que não havia nada de louvável nessa sabedoria humana, que de fato não era sabedoria nenhuma, pois a verdadeira sabedoria vem de Deus e seus frutos são manifestos e evidenciam a fonte sublime de onde ela procede, de Deus mesmo. Portanto, observem que Tiago, falando sobre vários assuntos em lições anteriores, como o cuidado com a língua, o que falamos, falando de fé, mas que não tem obras, e outras censuras que ele traz durante as suas colocações. Agora ele vai direto falando de uma sabedoria, sim, sabedoria, e que ele vai questionar se é sabedoria mesmo, se é de Deus ou se é coisa humana, mas que pode ser até mesmo maligna.
No primeiro subtítulo, a sabedoria é manifesta, Tiago entra com uma pergunta, o verso 13, quando diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Esta é a colocação resumida de Tiago, questionando, nos levando a questionarmos a nós mesmos. Primeiramente, isso como ensino, exortação e conselho, para vermos se de fato temos alguma coisa de sabedoria de Deus. E ele vai argumentar nos outros versos, mas já inicia questionando e dizendo que sabedoria de fato deve ser em um bom trato e obras em mansidão. Assim, num primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo, a sabedoria é manifesta, temos o texto que diz: a pergunta de Tiago implica como é importante ser sábio e inteligente, ou, em outra tradução, ter conhecimento, especialmente porque somos informados pelas Escrituras que a vontade de Deus é nos tornar sábios e inteligentes. O apreço por esses verdadeiros tesouros é o que deve guiar todos os nossos esforços nesta vida, porque sem sabedoria e conhecimento não poderemos contar com nenhum sucesso em qualquer aspecto de nossa vida, principalmente espiritual. Notemos também que a sabedoria e o conhecimento estão associados de modo inseparável, porquanto uma depende do outro. Portanto, observe bem essas colocações, e se a nossa lição é na carta de Tiago, e particularmente esta com o título Sinais da Verdadeira Sabedoria, vamos atentar. Tiago quer chamar a atenção com poucos versos, de forma direta, objetiva, rápida, que temos que ter cuidado e não julgarmos a nós mesmos sábios se nós não tivermos naquilo que é colocado, ou que ele colocou, que está dentro das Escrituras. E vamos observar já em início de lição que, falando de sabedoria, aí temos todo o livro de Provérbios e Eclesiastes, livros escritos por Salomão, o sábio, notoriamente aquele que foi sábio, uma sabedoria dada por Deus. Ainda que a sabedoria que Salomão diz e versa para nós é mais a sabedoria debaixo das coisas deste sol, debaixo do sol. Depois temos a outra sabedoria também, ou mesma sabedoria, mas no outro ponto de vista, a de Paulo, quando já é como aquele que subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Então observe, irmãos, que sabedoria não tem limite, e temos que sondar nós mesmos para ver como estamos agindo. Nesse texto colocado, temos alguns versos que podemos estar apresentando como proposta, e tendo eu dito que todo o livro de Provérbios é de sabedoria. Eclesiastes também, escritos por Salomão, além de outros pontos que temos nas Sagradas Escrituras, testemunhos diversos de homens de Deus que mostram sabedoria real, para o que devemos dar esta atenção. Mas dentro da nossa preocupação do momento, Provérbios capítulo 8, um verso escolhido neste livro, ou melhor dizendo, um texto escolhido do verso 12 a 17, quando aqui temos
a citação da sabedoria. Verso 12: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência, o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aí, essa colocação tão bonita, como que a sabedoria personificada, falando de si mesmo e trazendo para nós um conselho aqui exposto. Como também, se Salomão falou, também Paulo tem esta preocupação que está expresso em Efésios, no capítulo 1 e verso 17. E a palavra de Paulo, entre outras que o professor poderá também escolher, entre as cartas de Paulo, em particular Efésios, Filipenses, Colossenses, o verso 17 desse primeiro capítulo diz, vou ler também o 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E continua: tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento. E aí segue palavras de Paulo, que não é nosso objetivo no início. Mas também, se falamos de homens doutos e sábios, temos um homem simples como Pedro, que deixa também uma orientação para todos nós. Quando na sua segunda carta, no capítulo 1 desta carta, começa ele dizendo desde o verso 3: visto como o seu divino poder, aquilo que vem de Deus, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. E Pedro, na sua simplicidade, fala também com um nível de sabedoria, se não é como Paulo, se não é como Salomão, mas também é sabedoria nos orientando a um progresso nas coisas de Deus, e que poderíamos colocar nesta lição o avançar em sabedoria, porque o próprio Salomão chegou a dizer que os seus escritos também eram para os sábios, para que os sábios crescessem em sabedoria. Muito bem, isso posto, lembremos que estamos tratando desse verso 13 de Tiago, quando Tiago coloca para nós esta pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente?
Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. E continuando no segundo parágrafo desse subtítulo, Sabedoria é manifesta, a nossa lição, colocando aqui o resumo, nos diz: mas como ocorre entre os incrédulos, assim também entre o povo de Deus. Existe o reconhecimento e o apreço pela sabedoria, e aplauso sobre aqueles que a possuem ou parecem possuí-la, e pior, a presunção e vanglória pessoal desses últimos. Uma pausa no sentido de que, se a sabedoria é falsa, se é algo só de presunção particular, também se nota, o público nota alguma coisa que não está bem na exposição daquelas palavras. Assim, continuemos. Certamente, o apóstolo está se dirigindo aqui aos mesmos indivíduos que posavam de mestre da igreja e, na sua presunção, pronunciavam-se temerariamente, maldizendo o próximo, ao mesmo tempo que louvavam a Deus. Suas palavras por si só já denunciavam que a sabedoria que alegavam não passava de palavras vãs e vazias, e o verdadeiro caráter desses era revelado. O escritor demanda então que o verdadeiro sábio demonstre sua virtude do único modo possível, não pelo excesso de palavras, mas pelo seu bom trato, as suas obras, em mansidão de sabedoria. Aqui ele se refere a uma atitude prudente, paciente e benevolente para com o próximo. Continuemos considerando mais textos bíblicos, outra vez, além daquilo que apresentamos nos textos anteriores, projetado na tela, agora também esses em Provérbios, outra vez, quando no capítulo 13, verso 16, nós temos a colocação de Salomão, dizendo para nós, 13 é o capítulo, 16 é o verso: todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Algo referente a conhecimento ou moderação, enquanto o tolo não moderação e espalha aquilo que ele acha como coisa que seria em seu favor, em vanglória. Entretanto, Salomão diz que é loucura. Já no capítulo 20, no verso 3, a palavra é esta: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas o tolo se intromete nelas. São procedimentos que mostram falta de moderação, falta de cuidado, precipitação, o que não é sabedoria. Mas lembremos do nosso texto no verso 13, em Tiago, a pergunta direta que precisamos estar sempre lembrando: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. No outro verso também de Salomão, conforme esses versos que estão em tela, chega a lhe dizer: aquele que passando se entremete ou mete-se em questões alheias é como aquele que pega um cão, vamos colocar mais grave, um cão bravo pelas orelhas, ou seja, entrou naquilo do que depois vai ter dificuldade de sair. Mas é falta de sabedoria, falta desta sabedoria demonstrada na falta de prudência. Continuando o nosso estudo, que neste trimestre
é na carta de Tiago, estando nós na lição de número 7, os sinais da verdadeira sabedoria. Temos o subtítulo 2 que diz: a falsa sabedoria desmascarada. Aí, Tiago escreve para nós esses 3 versos: mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Observe que Tiago dá os elementos para alguém saber se a sua colocação, a sua vida, o seu modo de pensar, sua estratégia e outras coisas são de fato em sabedoria, e sabedoria de Deus. E coloca então: se tem amarga inveja, sentimento faccioso no coração, cuidado. 2 coisas que colocou aqui. Observe: inveja e sentimento faccioso. Se isso existir, a nossa sabedoria não é de Deus. É terrena, é animal e pode ser até mesmo diabólica. E coloca depois ainda: porque onde há inveja e espírito faccioso, a consequência é aí a perturbação e toda obra perversa. Com esses elementos, Tiago está nos chamando a atenção. Somos sábios? Analisemos a nós mesmos conforme esse espelho colocado por Tiago. Mas avançando na nossa lição, no primeiro parágrafo desse subtítulo 2, a falsa sabedoria desmascarada, o texto em tela diz: embora a presunção dos que se diziam sábios já esteja suficientemente rebatida com o argumento do verso anterior, Tiago avança no sentido de confrontar esses indivíduos com a forma de trato que demonstravam, um modo de lidar com o próximo que provava antes que a sabedoria que alegavam ter não era verdadeira ou divina. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, ainda que se ocultem por um tempo no coração, a inveja e o sentimento faccioso tendem a se manifestar nas palavras dos supostamente falsos e mestres, na forma de discursos ou conversações que tornam outras pessoas odiosas ou desprezíveis aos olhos daqueles que são enganados por suas palavras. E como bem sabemos, inveja e sedição são obras da carne e não do espírito. Então, atentemos para essas colocações assim resumidas e diretas. E dentro dos textos bíblicos que apontamos como proposta inicial, temos Mateus no capítulo 7, quando Jesus mesmo, ainda naquele sermão do monte, coloca a instrução do verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitos que, achando-se aprovados ou sábios ou pregadores do evangelho, vão ter a surpresa de que depois
o próprio Senhor vai rejeitá-los. Porque verso 23 diz: e então Jesus falando, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E temos que estar atentos. A gente percebe muitas vezes alguns pregadores que gostam de colocar coisas mostrando que os outros estão errados e ele está certo. Tem que ser dentro de uma argumentação com cuidado, porque ainda que pareça sabedoria e retidão, na verdade está criando no meio do povo uma situação de julgamento, de um juízo prévio, ou de comparação de pessoas, porque vemos muitas vezes as pessoas eufóricas quando existe esta colocação de depreciar alguns e colocar uma forma como que aprovada, e o pregador se dizendo então o certo e os outros errados. Precisamos ter cuidado. Aí existe um juízo e uma exaltação. Temos que ter o cuidado, repito, para colocar a verdade de forma certa e não numa sabedoria que é para empolgar ou chamar a atenção dos outros para si como aprovados e outros errados. Há erros que devem ser combatidos e há formas certas de se entender, mas tem que ser dentro de um aspecto e principalmente apoiado nas Sagradas Escrituras. E dentro dessa palavra de Tiago também, cuidado, cuidado. Se existe inveja de algum pregador e eu quero desfazer o conceito dele diante dos outros, se há sentimento faccioso, colocando as pessoas a favor ou contra alguém, essa sabedoria, esse sermão, essa pregação, será aquela que Jesus poderá rejeitar naquele dia. Mas também tem a palavra de Gálatas que fala sobre os frutos. Sim, os frutos do Espírito e os frutos da carne, naturalmente. Quando ali em Gálatas, capítulo 5, temos no verso 19 até o verso 21, a colocação que diz, 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, palavras essas que estão dentro do nosso assunto, desse estudo de Tiago, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, dentro do nosso assunto, homicídios, bebedice, glotonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o verso 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E esses textos, dentre outros mais, que podemos estar escolhendo no momento que for a nossa oportunidade particular de apresentar a lição nas classes. Continuando um pouco mais à frente, nesse subtítulo 2, a falsa sabedoria desmascarada. Para demonstrar o caráter desses autoproclamadores sábios, com o de um homem sábio segundo Deus, o apóstolo chama a sabedoria deles de terrena, animal, diabólica. É o reforço do texto ao nosso assunto. Como se de fato admitisse que eles estavam agindo de acordo com o conhecimento prático, um saber viver, só que não recebido de Deus, mas antes de acordo com o espírito deste mundo, do diabo mesmo, que vive sobre o princípio da inveja e dissensão,
e assim ensina seus filhos a invejarem e se dividirem contra o próximo. Em outras palavras, a odiá-los. Portanto, cuidado. Voltando ao nosso texto em Tiago, para nós relembrarmos a colocação desses versos últimos que nós lemos, versos 14 a 16, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E neste texto, lembrando o contrário, o correto, que é, na verdade, amar o próximo de uma forma muito grande. Se temos um modo de colocar que é amar o próximo como a nós mesmos, mas João, ao escrever a sua primeira carta, e ali no capítulo 3, atentemos bem. A partir do verso 4 ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. E dentro do amor ao irmão, muitas vezes, como disse Paulo no outro assunto, em Coríntios, levemos nós o dano, ou consideremos como que cedendo o lugar ao outro em preferência a nós. Aí estaremos até avançando, porque amar o próximo como a si mesmo coloca uma igualdade, mas às vezes em amor ao próximo nós temos que ceder e ser como aquele que perdeu, para que ele não seja ferido, ou que não haja uma porfia desnecessária. Como Salomão também vai colocar melhor, é um mau acordo do que uma boa briga, uma boa contenda. Então, são colocações que temos na Sagrada Escritura, Tiago nos provocando a atentar que existe a sabedoria, sim, mas cuidado que não seja uma que não é de Deus, uma coisa que se processa num estratagema, parece bonito, de um conhecimento, de inteligência, mas que conduz a algo perverso, mal, trazendo danos. Essa sabedoria não é de Deus. Coloquemos, de certa forma, o exemplo que temos quando Absalão se revoltou contra o seu próprio pai. Ele teve sabedoria. Estaria certa essa palavra? Ou astúcia de ganhar, vamos dizer, a afeição das pessoas, mas o intento dele era se insubordinar, se rebelar contra o próprio pai, ansiando para ter o governo do país, tomar o trono. Ele fez todo o programa e deu certinho. E Davi, quando ficou sabendo do movimento, falou: o jeito é somente correr, fugir, porque Absalão já armou tudo, já vem como triunfante.
Muito bem, Absalão foi sábio? Qual o fim de todo o estratagema que ele armou? A sua própria morte, além de muitos mortos e sedição no meio do povo de Deus, no tempo em que Davi, ungido por Deus, reinava. Totalmente errado. Mas quem estava ali envolvido, Absalão está com tudo. E Davi já passou o tempo dele. Cuidado. Mas também nesse mesmo, vamos dizer, ocorrido com Absalão e Davi, Davi e Absalão, Davi fugindo, viu que um sábio, ou dos seus conselheiros, vinha também com ele fugindo. E ele volta-se para o sábio, o seu conselheiro particular, e diz para ele: não venha comigo, mas fique. Você vindo comigo, a idade talvez, vai me ser um peso, quando tem que correr, fugir. Mas você volta e seja um conselho sábio entre os outros conselheiros. Desfaz os conselhos impróprios. Observe como Davi teve sabedoria e foi. E o sábio prontamente voltou. Para Absalão, quando viu o sábio, amigo e conselheiro de Davi ali entre os que estavam como que subordinados, submissos e concordes com ele tomando o trono, chegou a comentar: mas você não é o conselheiro amigo de meu pai? Você não devia ir? E esse sábio deu as palavras para apaziguar a situação e se livrar a si mesmo. Muito bem. E a palavra foi como que, honrando a Absalão: não fico com aquele que Deus colocou como o rei no trono. Absalão pensou: eu que estou no trono agora. Mas quem sabe lá no íntimo, o sábio está falando aquele que Deus colocou no trono, que era Davi. Observe o cuidado, a sabedoria. Aí Absalão, assentado no trono, chama os conselheiros e pergunta: o que devemos fazer agora? E um dos conselhos de um dos sábios foi: armemos rapidamente o que tivermos aqui de força militar e vamos atacar Davi antes que ele esteja em condições e tempo de se preparar para uma batalha, porque ele tem muitos seguidores e na corrida agora não deu tempo de, vamos dizer assim, ajuntar o povo adequadamente. Aí não é bom mesmo aproveitar a oportunidade, que ele está frágil, correndo, e não dentro de um tempo de preparar algum tipo de estratégia para defesa, etc. Mas aí Absalão olhou para o sábio amigo Davi e disse: e você, o que diz? Tudo isso procede de Deus, né? E o sábio amigo Davi diz: não é boa a proposta, o conselho que foi dado, e coloca outra proposta. Não, Davi, todo mundo sabe que é guerreiro, experimentado, e está seguido por homens valentes que o acompanham por um tempo. Agora são palavras minhas, não é precisão textual da Bíblia. E vai acontecer que nós vamos no embate e os valentes Davi começam a derribar alguns, e vai vir a notícia que Davi está vencendo a batalha, e o ânimo desses novos, nesse momento novo, vão recuar, vai cair a coragem e não vão estar animados para a batalha. Aconselho sim, diz o amigo de Davi, vamos juntar o Israel todinho, e no seu domínio, no seu comando, vamos arrastar todos esses até
vamos dizer, o mar ou até algum lugar que sejam destruídos. Aí não haverá força contra o exército preparado de uma grande multidão das 12 tribos de Israel. Aí Absalão olhou e falou: ei, eu comandando um grande exército e as 12 tribos avançando contra um povo diminuto, vai ser uma vitória e uma glória. E falou: bom o seu conselho, vamos fazer assim. 2 sábios, 2 que têm sabedoria, um proclamando e alimentando a rebelião e destruindo o ungido de Deus. É sabedoria de Deus? Seria um pouquinho de sabedoria se temesse a Deus. Se Deus constituiu, quem é aquele que vai levantar-se contra ele? Então não havia sabedoria naquele homem primeiro, mas no outro tinha sabedoria e abundância para recusar a proposta sábia, prudente, adequada no momento, e apresentar uma outra proposta que enchesse os olhos de Absalão. Pronto. E isso aconteceu, e Davi teve tempo de se arrumar, se preparar para o embate contra o seu próprio filho Absalão, e venceu. Ou seja, o conselho era para a defesa de Davi, não era para apoio de Absalão. Quando o primeiro sábio viu que o seu conselho não foi aceito, foi se suicidar. Então o que ele estava querendo na verdade? Não era uma sabedoria desprendida, vamos dizer assim, conforme o que diz aqui, com prudência e temor de Deus e outras coisas. Não, era para glória própria. E quando viu que perdeu a oportunidade de glória, não foi sábio, se suicidando. Aí já está. Sentimento amargo, vanglória, inveja e algo que de fato era diabólico. Ou seja, desfazer o plano de Deus de colocar Davi como o pastor das ovelhas em Israel. Portanto, tenhamos cuidado, que aquilo que parece o bom pode ser uma sabedoria deste mundo, que no final é morte. Há coisas que parecem boas no momento, mas seu final pode ser morte. É outra palavra de Salomão. Continuando no subtítulo 3, sabendo que estamos estudando a carta de Tiago, na lição número 7, com o título Sinais da Verdadeira Sabedoria, o caráter da sabedoria de Deus é o subtítulo 3. E os versos propostos são os 17 e 18, e que estão em tela para acompanharmos. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E nisso, continuemos entrando nesse subtítulo 3, o caráter da sabedoria de Deus. Segue-se uma distinção contrastante entre aquilo que Tiago descreve como sabedoria humana e a sabedoria divina. E, em primeiro lugar, notamos que esta é um dom de Deus, pois ela vem do alto, para aqueles que a desejam e buscam sinceramente. Não é aprendida pela experiência, pois enquanto muitos jamais a alcançam, outros a recebem cedo em suas vidas, tornando-se mais sábios do que os mais experientes pelo tempo. Depois o apóstolo destaca as características da sabedoria divina. Notemos que estão todas relacionadas
àquele bom trato que ele falou anteriormente. Isto é, são todos os aspectos do nosso relacionamento com o próximo: a pureza, a paz, moderação, a tratabilidade, que se opõe ao espírito faccioso ou contencioso. E aí, dentro deste assunto, proposta de textos bíblicos, Tiago 1, versos 5 e 6, que foi uma das primeiras lições nossas neste trimestre, em que Tiago disse: se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus certamente pode dar. Inclusive, lembremos que o próprio Salomão pediu a Deus isso, sabedoria, e Deus lhe deu. E a colocação de Tiago, lendo textualmente, é: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhes-á dada. Peça porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago nos leva a considerarmos a nós mesmos uma análise, um exame próprio. Temos sabedoria, e a sabedoria é de Deus, e que aqui estamos considerando. E outro texto também, Eclesiastes, capítulo 4, palavras de Salomão, quando, verso 13, diz para nós: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Na verdade, é para os velhos serem mais experientes, sim, e também sábios, se adquiriram a sabedoria de Deus durante o tempo que tem alcançado ou aumentado a sua experiência. Mas o jovem pode ser mais sábio do que o idoso. Se observarmos o Salmo 119, o verso 100, e outros textos bíblicos, nos coloca bem claro este fato: aquele que está no temor de Deus, no estudo dos mandamentos, que os observa, será achado mais sábio do que os de mais idade. E noutra colocação que temos em Pentateuco, está escrito que o povo de Deus seria notoriamente mais sábio do que os outros povos, porque tem mandamentos sábios da parte de Deus, ou seja, instruções próprias, excelentes, de inteligência e de sabedoria, e cumprindo-os, os povos veriam que Israel é um povo especial. Então, aí está a excelência de uma verdadeira sabedoria, não a sabedoria segundo os homens, mas a sabedoria de Deus. E observe que os homens têm sabedorias, conhecimento, tecnologia avançada, mas em que isso tem contribuído para a paz entre os povos? O que isso tem contribuído para o bem-estar do ser vivente no mundo? Notoriamente nada, porque tudo está indo de mal a pior. Seria essa falsa ciência, como um falso conhecimento ou falsa sabedoria que Paulo falou, que é segundo este mundo? Porque a busca de mais conhecimento, o avanço tecnológico, quantas vezes é baseado na ganância ou em ferir o próximo, ou se gloriar sobre o outro. E o final, todos nós sabemos. O mundo hoje
está apto, está com grande conhecimento de autodestruição. Então, que vantagem tem andar nesse caminho dessa ciência, dessa sabedoria? Está aí colocado para nós. Mas continuemos nesse terceiro subtítulo, o caráter da sabedoria de Deus, quando o segundo parágrafo ainda coloca: quando fala no fruto da justiça, o escritor se refere a um aspecto da verdade divina bem conhecido dos irmãos. Justiça expressa um dos principais anseios do povo de Deus desde os tempos da antiga aliança e continua a ser a busca dos cristãos. Sua concretização plena é aguardada quando da manifestação do reino de Deus na eternidade. E aqui ele afirma que essa justiça só poderá ser alcançada, ou ser alcançado seu fruto, por aqueles que hoje a semeiam na paz, e não em contendas e inveja. Deus aborrece a contenda, ao passo que os pacificadores serão proclamados naquele dia como filhos de Deus. Aí voltamos para o Sermão do Monte, no texto que apresentamos em Mateus capítulo 5 e depois capítulo 6, quando Jesus coloca desta forma para nós. Capítulo 5, verso 6 e o verso 9. O 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E o 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E geralmente as pessoas se vangloriam em não algo de justiça, mas de injustiça, que eles chamam de esperteza, trazendo engano aos outros, acham que isso é vantagem. Ou o contrário, o domínio pela força e não a procura da paz. Aí sim, não é sabedoria, é loucura deste mundo. Mas outra vez, os que buscam a justiça, os que são pacificadores e tantas outras palavras, mesmo nesse Sermão do Monte, vão falar que de Deus, os que têm sabedoria dele, esses serão vencedores no final. Porque ainda que no mundo se termine em morte e depois indo ao pó numa sepultura, sobre eles está a promessa de Deus, a ressurreição do último dia, quando se ouvirá então aquela célebre palavra: vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado. Muitos se dizendo sábios, muda a palavra, espertos, astutos, mas o fim deles não é bom. Estão trazendo dano ao próximo e eles mesmos serão depois por isso condenados. Já em Mateus capítulo 6, o verso 33, o conselho da palavra dentro do que Tiago está falando é aquilo que sabemos de cor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo bem se nos virá. Pelo que poderíamos ler esse verso acrescentando alguma palavra: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sabedoria que vem do alto, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Todo o bem que podemos alcançar neste mundo. Observem que se nosso título no presente está colocando o caráter da sabedoria de Deus, essas palavras de sabedoria estão um pouco relacionadas, ou bastante relacionadas, com 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo vai falar sobre o amor, a excelência.
né? Capítulo 13, iniciando: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Deus é amor e Deus é sábio. Essas coisas também estão ligadas entre si, como a moderação e o conhecimento. É um feixe de coisas boas da parte daquilo que é de Deus. E vem ele colocando muitas coisas. E por fim, verso 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Até aqui. Agora estou com vontade de trocar essa palavra amor por sabedoria. Será que dá certo se trocar por sabedoria? Verso 4: a sabedoria é sofredora, é benigna. A sabedoria não é invejosa. A sabedoria não trata com leviandade, não se ensoberbece. Entenderam minha colocação? A sabedoria não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A sabedoria nunca falha. As demais coisas passam. Isso colocado, podemos então estar encerrando a nossa lição, que é curta nos versos no texto colocado, mas tem uma grande profundidade. Provemos, portanto, nossa obra e palavras, de acordo com os princípios da verdadeira sabedoria, e vejamos se o nosso fruto tem sido realmente semeado na paz, ou em contendas e aborrecimentos com o próximo. Nesse último caso, que possamos nos arrepender e reconhecer que nossa sabedoria tem sido mais terrena do que divina, e voltemos-nos para Deus, atendendo ao clamor da verdadeira sabedoria, e aprendamos com ela o bom trato que convém dispensarmos aos nossos irmãos. Deus, que é excelência em tudo, sendo tão sublime, tão grandioso, não despreza a ninguém. Não despreza a ninguém. E a característica maior de um Deus tão sublime é amar. E de alguma forma sempre buscando ser benigno, bondoso e usar de misericórdia com os necessitados, com os frágeis e etc. Então, entendamos a importância dessa sabedoria, que não seja do mundo, mas que seja do alto. E nisso, muitos textos em Provérbios poderíamos estar considerando, mas os professores, na sua preparação, poderão achar algo que venha também valorizar a sua exposição. Nosso estudo baseou-se no esboço já apresentado, a lição com o título Sinais da Verdadeira Sabedoria e os subtítulos: a sabedoria manifesta, a falsa sabedoria desmascarada, o caráter da sabedoria de Deus. E o nosso texto áureo, o verso 17, quando diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3 e o verso 17. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos
que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.